Vamos entender melhor, então, esse movimento do Bitcoin, que ultrapassou já os 117 mil dólares. Eu vou chamar o Vinícius Bazan, CEO da Underblock, que conversa com a gente agora. Tudo bem, Vinícius? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Oi, Muriel, tudo bem com você? Obrigado aqui pelo convite mais uma vez. Boa tarde a todos que assistem a gente também. Antes de mais nada, quero saber quais são as razões, na sua percepção, para a gente ter ultrapassado aqui, o Bitcoin especificamente, ter passado os 117 mil dólares já. Muriel, acho que é muito do que a gente até já conversou em ocasiões anteriores, que é o próprio ciclo de adoção do Bitcoin. Ele é um ativo que ele é volátil, isso a gente tem que ter sempre em mente, mas inclusive ele tem ficado menos volátil do que muitos ativos tradicionais, como próprias ações de tecnologia, né, as Big Techs, que muitas vezes têm uma volatilidade superior. E sendo um ativo que ele tem chamado cada vez mais atenção por ser aquele ativo que se conecta com a tese da reserva de valor, o ouro digital, mas também tem tido uma volatilidade mais controlada, cada vez mais investidores têm se posicionado nele, tanto é que a gente vê fluxos muito grandes de capital para os ETFs à vista lá nos Estados Unidos. Ontem, por exemplo, a gente teve a segunda maior entrada da história de capital nesses ETFs. Então, assim, realmente é um volume financeiro bem grande. E a gente vinha nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, com o Bitcoin brigando com uma resistência ali de preço em torno de 110 mil dólares. E aqui, no fundo, assim, para mim é um movimento bem técnico, bem no estilo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, assim, né? Então, de fato, o Bitcoin, ele tentou muitas vezes superar esses 110 mil dólares e uma vez ele acabou passando, né? A gente teve a maior liquidação da história de posições vendidas ontem e a gente teve um movimento ali de cascata que leva os preços para cima a novas máximas agora, e como você disse, 117, 118 mil dólares, que foi o que a gente bateu agora. Eu queria entender, na sua percepção, se pode ter alguma relação com o que está acontecendo globalmente. A gente está acompanhando várias movimentações feitas pelo próprio Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em taxar, tarifar alguns países, inclusive o Brasil. Acredito que não o Brasil especificamente, mas de modo geral o movimento feito por Donald Trump, na sua percepção, pode ter alguma relação com esse cenário do Bitcoin ou não necessariamente? Com certeza tem. O caso específico do Brasil tem menos relação porque a tarifa de 50% em cima do Brasil tem pouco impacto no cenário mundial para o Bitcoin em si, mas localmente a gente tem, né, uma pressão aí sobre o dólar. Então, de alguma forma, você tem um rebote aí para cima do preço do Bitcoin. Só que quando a gente fala das tarifas, né, que tem sido um tema muito vocal ali do presidente Donald Trump, e desde o dia 2 de abril, quando a gente teve o Liberation Day, isso traz incertezas e, mais do que isso, traz aquela pergunta do mercado se a gente não está aqui, mais uma vez, indo por um caminho em que governos imprimem mais dinheiro. Então a gente tem, por um lado, né, uma pressão eventualmente inflacionária dessas tarifas, muitas discussões sobre isso, mas existe uma linha de pensamento que afirma isso, e de outro, a gente tem que lembrar até que a gente tem a dívida pública nos Estados Unidos aumentando cada vez mais. Então a única solução para tudo isso é a impressão de mais dinheiro. E aí, mais uma vez, propaganda gratuita para o Bitcoin, que é um ativo que você não pode mudar a política monetária, você não pode só imprimir mais. Então, cada vez mais agora, principalmente com a chancela de grandes empresas, grandes gestoras como BlackRock e Fidelity, ao Bitcoin, você tem mais investidores que antes não estavam posicionados nesse ativo e eles passam a olhar isso como, de fato, uma medida necessária para o portfólio, né? Um ativo alternativo que tem que fazer parte ali com seus 2, 3, 5%. E aí, então, de alguma forma, você tem esse reflexo, né? As tarifas geram incerteza, geram eventualmente uma pressão inflacionária. Como é que você se protege com uma reserva de valor que você sabe que ninguém no mundo pode mudar a emissão? Bom, um dos caminhos é o Bitcoin e é uma propaganda perfeita aqui para a moeda. Perfeito, é muito interessante acompanhar esse seu ponto de vista. E aí queria entender um pouco mais sobre esses detalhes também, diante do que a gente está acompanhando, porque a gente tem tentado fazer muitas projeções de qual que poderia ser o caminho do Bitcoin e criptoativos como um todo para esse ano. E é interessante, Vinícius, que você chegou a dizer, a gente estava falando aqui da última vez, olha, a gente está com um Bitcoin que ultrapassou a marca dos 100 mil dólares e depois nunca mais voltou para os 100 mil. A gente estava comentando isso, que chegava no máximo a 98, não voltava para os 100 mil dólares. E a gente viu agora nessas últimas semanas não só voltar, como ultrapassar muitíssimo, agora nos 117 mil pontos. Quais são as projeções, levando em consideração essa grande instabilidade global, inclusive citada pelo Federal Reserve, pelo presidente do Fed, Jeremy Powell? Como é que você enxerga que o Bitcoin, que criptoativos como um todo, podem começar a se movimentar diante desse cenário? Legal, é uma análise bem ampla que a gente tem que fazer aqui, por quê? Por um lado, a gente tem que pensar exatamente nesse ponto que você trouxe, que o Bitcoin, mesmo nas correções, ele não tem passado muito para baixo dos 100 mil dólares. Tem um motivo para isso,
que é o fato de existir bastante força compradora. Muitos investidores estão interessados em manter essas posições, inclusive com uma perspectiva talvez de mais longo prazo do que só um trade curto. E a gente vê várias métricas no mercado agora que até confirmam para a gente que aquela ideia do ciclo de 4 anos, do halving, talvez isso esteja acabando e a gente tenha entrado num novo regime das criptomoedas que vão se aproximar mais até da bolsa de valores, né? Então performances mais longevas e menos voláteis. E aí, embora a gente tenha toda essa discussão de tarifas e tudo mais, existe uma espécie de um setup perfeito para o mercado de cripto também. Por quê? A gente já viu o próprio Jerome Powell falar que se não houvesse toda essa incerteza das tarifas, o Fed já teria cortado os juros. E mesmo com as tarifas, né, a inflação ainda segue controlada, a gente tem dados econômicos que corroboram que os juros podem ser cortados, o mercado já passou a ter uma expectativa maior de cortes de juros para esse ano que vem. Além disso, a gente sabe que o M2 Global, que é o índice de liquidez, ele segue renovando máximas, ele tem uma correlação muito próxima com o preço do Bitcoin. E a gente não pode descartar, né, mais uma vez, provavelmente, o Trump entrando no taco, né, o Trump always chickens out, ele sempre amarela. Então, se a minha percepção é que de alguma forma ele deve seguir amenizando as tarifas, a gente tem um cenário de liquidez muito alta e um cenário ainda de corte de juros no futuro. Tudo isso são elementos que são muito propulsores para o Bitcoin. Então, para mim, eu continuo ainda com uma visão, obviamente não é uma garantia, mas é uma tese, de que o Bitcoin ele vai buscar 150 mil dólares ou mais. E a gente tem visto agora, que é um ponto muito interessante, o Ethereum, né, que é a segunda maior moeda do mercado, também acordando. E ela é super, assim, um ator importante nessa peça toda, porque o Ethereum voltando a subir, né, lembrando que ela ficou muito para trás nos últimos anos, ela traz consigo as altcoins. Então ali, assim, a gente poderia engatar o que a gente chama de uma alt season. Então, cenas dos próximos capítulos aí que eu estou bem animado para ver. Muito bem, para a gente ficar acompanhando. Até te pergunto, para a gente ficar atento aí nos próximos meses, por exemplo, quais as moedas que, na sua percepção, a gente precisa ficar de olho? Bom, Bitcoin, como sempre, né? Assim, a gente tem que ter isso para um longo prazo. Eu colocaria bastante foco ali, pelo menos em estudar Ethereum e Solana, que são dois ativos que eu acredito que eles trazem, né, das principais inovações para esse mercado. Eles têm sido cada vez mais adotados por empresas grandes. Solana agora vai ter mais ETFs também sendo negociados. E eu gosto muito da ideia dos betas de Ethereum, né, e betas de Solana, ou seja, ativos menores, mas que se beneficiam da alta desse ativo maior. Então, por exemplo, você tem muitos ativos de finanças descentralizadas, ou DeFi, que eles se conectam diretamente com o preço do Ethereum ou o preço da Solana. E uma vez que esses dois ativos estão performando bem, por uma consequência, né, esses outros ativos eles também começam a gerar mais receita, tem mais tração de usuários, tem mais atenção e também tendem a se valorizar até de uma forma superior aos ativos maiores como Bitcoin e Ethereum. Então, hoje estaria meu foco principalmente nessas linhas aí, nessas narrativas do mercado de cripto. E aí, Vinícius, você volta a fazer a projeção que você falava há pouco de que deve chegar em torno aí de 150 mil dólares, Bitcoin especificamente. É uma previsão para esse ano ainda, talvez fim do ano, ou olhando só para 2026? Bom, eu vejo um cenário de uma probabilidade bem tangível disso acontecer ainda esse ano. Por quê? O Bitcoin ele segue nos últimos 2 anos acompanhando muito fielmente a curva de liquidez global, o M2, que é o dinheiro circulando na economia, não só americana, mas nos países, nas principais economias do mundo. E esse indicador está renovando máximas e está apontando que o Bitcoin poderia passar tranquilamente por essa ótica dos 150 mil. Agora, a gente tem um mercado que sempre tem novidades, sempre tem imprevistos, então pode ser que isso fique mais para frente. Mas fato é que a minha visão hoje é de que o Bitcoin está se comportando menos como aquele ativo que as pessoas chamavam de bolha especulativa, né, de que ele sobe muito rápido, depois se desaba muito rápido, e transicionando para um ciclo mais longevo, tipo do S&P ou do Nasdaq, em que você tem altas e quedas um pouco mais modestas, mas elas duram mais tempo. Então você deixa de ter essa preocupação de tem que subir até setembro desse ano. Não, talvez isso seja um bull market que, principalmente se as bolsas continuarem subindo, ele pode perdurar também, e aí o Bitcoin pode passar muito para além desse valor. E você lembrou muito bem no começo do ano, quando bateu aí os 100 mil, de que talvez estivéssemos numa bolha. Quando que essa bolha poderia furar, o que poderia acontecer? Então, na sua percepção, não é o caso nesse momento, não estamos falando de uma bolha no caso de criptoativos, no caso do Bitcoin? Não, definitivamente não, porque deixou de ser um mercado onde as pessoas só especulam sem sequer saber qual é o valor subjacente. Sim. É claro que
Bitcoin e cripto continua sendo um tema polêmico, tem muita gente que ainda não parou para estudar ou, enfim, nem quer se aprofundar e vai trazer argumentos de que não tem valor. Bem, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu estou no mercado há 10 anos e entendo isso como uma construção de uma nova tecnologia que está revolucionando o sistema financeiro. E se as próprias empresas que antes, né, eles eram completamente contrários ao Bitcoin, como o JP Morgan foi, ou como o próprio BlackRock foi, elas deram um braço a torcer e entenderam isso como uma classe de ativos real, para mim isso deixou de ser apenas um ativo especulativo, passa a ser tratado talvez como uma commodity, né, ou como um ativo ali que ele pode ter um valor intrínseco, que é a tese que eu sempre tive. E aí, quando a gente até olha para as métricas desse mercado, a gente não tem tido um comportamento de bolha, no sentido de você ter puxadas de preço muito violentas, com desaquecimentos muito violentos também. Tem sido um comportamento, mais uma vez, muito parecido com ativos mais tradicionais, como ativos de tecnologia, que tem um risco maior do que uma empresa, um banco, uma petrolífera, mas tem um potencial de retorno bacana, mas também não está muito fora ali do desvio padrão que a gente está acostumado. Então, eu não vejo mais esse comportamento, né? 2017 talvez tenha sido muito mais, e hoje para mim já é uma classe de ativos de fato consolidada. Perfeito. E aí, para encerrar, Vinícius, a nossa conversa, eu queria entender na sua percepção se essas tarifas de Donald Trump, essa instabilidade que está sendo gerada nesse momento nos Estados Unidos, pode afetar, e você citou que poderia afetar, por exemplo, os criptoativos, mas essa relação de Donald Trump com criptoativos, porque a gente sabe que Donald Trump acabou mudando a sua percepção com relação a criptomoedas nos últimos anos, não à toa tem feito várias reuniões, tem falado abertamente sobre isso, criado reservas de emergência. Gostaria de saber se, na sua percepção, isso pode fazer com que o mundo dos criptos fique com um pé atrás com Donald Trump diante dessa incerteza gerada por essas medidas. Ou, na sua percepção, não é o caso? Não, a gente sempre vai ter que ter o pé atrás com o Donald Trump, porque a gente, enfim, né, não só no ambiente de cripto e como toda a esfera, a própria esfera das tarifas, né, a gente sabe que as decisões às vezes estão tomadas de forma até um pouco arbitrária, muito rápida. Então, assim, também não vamos cair na historinha, né, maravilhosa de que o Donald Trump agora ele ama criptomoedas e tudo vai dar certo. Claro, isso foi um tema eleitoral, ajudou demais ele a ser eleito e pode ser que no futuro ele passe a dar menos valor a isso. Porém, eu tenho visto que não é apenas Donald Trump, o candidato à eleição, que trouxe isso como um tema. Até o próprio círculo pessoal dele, os próprios filhos dele têm investido pesado nisso, né? O Eric Trump, que é o filho do Donald Trump, ele lançou nos últimos meses aí uma empresa chamada American Bitcoin, que é uma grande mineradora. Então existe um plano de você trazer poder de mineração para os Estados Unidos. E para mim é um plano estratégico, porque isso eu ouvi do próprio Eric Trump num evento, né? Da mesma forma como ele investiu muito tempo em data centers no passado, ele sabia que era uma operação rentável, ele sabe que hoje investir em mineração de cripto pode ser uma operação muito rentável. Eles têm essa infraestrutura nos Estados Unidos. Então, deixa de ser apenas um tema eleitoral, ou um tema, uma narrativa, um hype, e passa a ser um mercado mesmo que pode ser explorado e pode sim ser, já está sendo benéfico para os Estados Unidos, na geração de empregos, né, em impostos que são gerados e até na riqueza que é trazida para o país, seja das próprias reservas que possam ser construídas ou mesmo das atividades que vão ser realizadas em solo americano. Bem, Vinícius Bazan, CEO da Underblock, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Boa semana, bom restinho de semana para você, bom fim de semana por aí. Igualmente, sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigada.